Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Todos nós gostaríamos de vivenciar e desfrutar apenas de coisas boas. Apesar de existir muitas vezes entre os homens uma divergência muito grande entre o que é algo bom e até que ponto o que eu considero bom é visto como bom também aos olhos dos outros. Mas não vamos polemizar, nem filosofar, e partir do princípio de que, em tese, todos nós sejamos unânimes em reconhecer o que é o bem e o que é o mal, ou mais facilmente entendível, o que é bom para mim e o que não é bom para mim. Se todos nós gostaríamos de vivenciar em nossas vidas somente atos, fatos, acontecimentos bons, é preciso, sobretudo, que nós estejamos dispostos, sejamos esperançosos de que as coisas boas realmente acontecerão em nossas vidas. Se eu quero e desejo que minha vida seja algo bom, eu preciso então, em primeiro lugar, crer, no sentido de que as coisas boas realmente acontecerão em minha vida. E esta crença pode se elevar de tal forma que, com a ajuda de Deus, eu a eleve a nível de fé. E ter fé é uma característica típica do cristão. Ter fé é uma característica típica daquele que vive olhando para o alto e para a frente, que tem um foco, é uma certeza inquestionável de que algo de bom acontecerá em sua vida em algum momento, de tal sorte que não tem tempo nem lugar definido. Infelizmente, nem todas as pessoas, e nem mesmo todos os que se dizem cristãos, conseguem viver esta esperança, e esperança até de vida eterna. Por isso, nós encontramos no mundo de hoje tantas pessoas céticas que cultivam o pessimismo sem perceber que este comportamento prejudica suas vidas e especialmente o seu futuro. O pessimismo é uma postura diante da vida e aprendida no decorrer da vida. A realidade humana é imperfeita e dual. Em tudo existe o bom e o ruim, o claro e o escuro, o certo e o errado, a luz e a sombra. E nós precisamos ter consciência disto. O pessimista não vê graça na vida e reclama de tudo, porque ele tem obsessão pelo negativo. Ele tem uma visão ruim, inclusive de si mesmo, do passado, do presente e até do futuro. Para quem deseja uma realidade extremamente perfeita, esse nosso mundo cheio de doenças, mortes, perdas, violências, pode parecer muito ruim mesmo. O nível de ansiedade e angústia para quem vê o mundo dessa forma é intenso. O cansaço do pessimista vem da sua crença de que em todas as suas experiências serão um insucesso. Para ele, nada vai dar certo. Ele já acorda cedo achando que aquele dia vai começar errado. E qual o instrumento usado pelo pessimista para se fixar nessa visão de mundo? O pensamento. Sua cabeça é repleta de pensamentos negativos, em uma tentativa de controlar o mundo. Existe um diálogo interno negativo que o coloca em guarda, em estado de defesa, impedindo de ver o lado positivo da realidade que o levaria a adotar atitudes mais adequadas para enfrentar as dificuldades. Com isso, o fracasso acaba acontecendo, o que confirma a sua visão catastrófica de que tudo vai dar errado. O pessimismo, dessa forma, leva a pessoa ao estresse e à depressão. Um modo de pensar negativo, de maneira contínua, coloca o corpo em estado constante de alerta, provocando um enorme desgaste.
Mas é possível se livrar disso? Como e o que fazer para se livrar desse comportamento? A primeira atitude é crer que existe acima de tudo e acima de todos nós um ser onipotente para quem nada é impossível. Por isso, o pessimismo não deve fazer parte da vida do cristão. O cristão tem que ser uma pessoa otimista, precisa estar de bem com a vida, senão ele jamais conseguirá transmitir paz àqueles que o rodeiam. Se levar a paz aos outros é uma missão do cristão, é preciso que, antes de tudo, eu esteja em paz comigo mesmo. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Meus irmãos, para nos livrarmos do comportamento pessimista, é preciso prestar atenção nos próprios pensamentos negativos e tentar impedi-los, reforçando a vivência corporal no momento presente. Quando um pensamento negativo aparecer, ao invés de alimentá-lo, insistindo nele, desvie a atenção, aumentando a visão presente, ouvindo mais as pessoas, sentindo mais as pessoas e até o seu próprio corpo. Aumentar a capacidade de estar presente diminui o fluxo do pensar. Outra atitude para nos livrarmos do comportamento pessimista é cuidar da ansiedade, que mesmo velada existe no pessimista. A melhor maneira de lidar com a ansiedade é através do relaxamento. Cada pessoa deve procurar uma forma de relaxar. Todas as formas são importantes: exercícios físicos, exercícios respiratórios, leitura de um bom livro, ouvir música, meditação, passeios com amigos e outros mais. Mas uma das formas mais importantes é, com certeza, a oração. Quem busca constantemente, através da oração, uma proximidade maior com Deus, é um homem esperançoso e, portanto, não deixe o pessimismo se apoderar dele. Quem ora, acredita. Quem acredita, confia e tem esperança. Quem assim vive, será sempre otimista com o presente e com o futuro. Vejamos o que diz o próprio Evangelho. São Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi, se vos dará. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 7. Ora, quem crê nessas palavras será sempre uma das pessoas mais otimistas do mundo. Não importa as dificuldades que eu tenha ou que aparente que venha a ter, se eu crer que posso mudar minha vida, posso traçar o meu próprio destino, existe algo mais motivador do que estas palavras do Evangelho? Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Como já dissemos há pouco, uma atitude que leva as pessoas a terem um comportamento pessimista muitas vezes é o perfeccionismo. É o fato da pessoa não aceitar que o único ser perfeito é Deus, que o único ser que não erra é Deus. Nós somos seres mortais. Devemos sim ser otimistas, estarmos de bem e procurando o melhor para as nossas vidas, mas precisamos também ter consciência de nossas limitações e de que precisaremos sim de força para vencermos as adversidades que poderão surgir em nossas vidas, mas que, por maiores que sejam, não nos abaterão. Se somos sujeitos de construção de uma realidade, não adianta lamentarmos as coisas ruins da vida. Elas devem ser um desafio para nós. Lidar com a realidade tal como ela é demonstra humildade e nos faz avançar na vida. Se nós nos acostumarmos a enxergar os dois lados da moeda,
o bom e o ruim do nosso cotidiano e os tratarmos da mesma forma, nossa vida poderá não ser um mar de rosas, mas será um caminho interessante, cheio de graça e de muita esperança. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto, já voltamos. Aonde é o céu onde fica, o céu é aqui, pra quem acredita. Clarei essa estrada com a luz do perdão, que ele te espera do outro lado do não. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. No programa de hoje, nós estamos refletindo sobre o pessimismo que assola a vida de algumas pessoas. E nós não podemos ser pessimistas e precisamos ainda ter o máximo cuidado para não sermos contagiados por eles. Existe uma fábula antiga que diz o seguinte: numa determinada aldeia de sapos, periodicamente havia uma corrida. Uma corrida onde uma centena destes bichinhos deveriam atingir o topo de uma alta torre. Os que assistiam à louca aventura dos sapinhos gritavam a avisar que eles não iam conseguir, pois afinal, sapos não sobem em torres. Um a um, os sapos iam caindo antes do topo, sempre perante os gritos loucos e desmotivadores da plateia. Para espanto de todos, um deles subiu e alcançou o topo da torre. Quando foram perguntar ao sapinho como ele tinha conseguido obter essa proeza, descobriram que ele era um sapo simplesmente surdo. Como era surdo, evidentemente não poderia, de modo algum, ouvir o que lhe diziam, e tinha somente em sua cabeça um grande objetivo pela frente, que era conseguir realizar o seu sonho de chegar ao topo da torre. A moral desta história é que alguém que quer chegar e alcançar os seus sonhos não deve dar ouvidos à plateia pessimista e chata que às vezes lhe rodeia. Acredite em ti mesmo, acredite em teus sonhos, que eles se tornam realidade. Não deixe nunca que digam que você não é capaz, que não vai conseguir. Acredite no que você vê. A estrada é dura e longa e você está aqui para percorrer e vencer. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Precisamos deixar a nossa marca. Temos que deixar exemplo. Não basta ficar o tempo todo se queixando do ambiente. Nós também fazemos o ambiente. Temos que viver antes aquilo que queremos dizer. Dizer com simpatia. Nós cristãos temos que ser guias. Temos que praticar as virtudes que nosso lar precisa. E o que é mais importante? A fé. Ter uma fé forte que saiba dar sentido aos acontecimentos mais importantes da vida. Seja o nascimento, seja uma doença, um acidente ou até a morte. A fé nos deve dar um grande otimismo,
nós cristãos temos que ser otimistas. Não sejamos pessimistas de forma alguma. Nós, católicos, não podemos ser pessimistas. Tudo quanto sucede ou pode suceder é para o bem daqueles que amam a Deus. O nosso otimismo é consequência necessária da nossa própria fé. Temos que pensar sempre no melhor e não no pior. O otimismo e a vida de fé devem impregnar em nosso lar, em nosso trabalho e toda a nossa vida. Não sejamos como aquelas pessoas que de tudo e em todas as circunstâncias pensam no pior. Não sejamos aqueles que desanimam, os sapinhos a galgar a torre, tampouco aqueles que ouviram que eles não seriam capazes e acreditaram nos outros em vez de acreditarem em si mesmo, como aconteceu com aquele sapinho surdo que conseguiu o que parecia impossível, chegar ao topo da torre. Ele era determinado, ele tinha objetivos fortes, decididos, e conseguiu atingi-los. Sejamos, pois, otimistas para criar lares luminosos e alegres. Em nosso lar precisa haver alegria, precisa haver a paz. Temos que saber contornar circunstâncias que se nos apresentam, mesmo que elas possam parecer chatas ou difíceis de serem contornadas, para que elas não nos levem a ser alarmistas ou pessimistas de plantão. Viver antecipando tragédias, rememorando fatalidades, assustando os filhos com preocupações, na verdade egoístas, meu amigo ouvinte, não é sabedoria. Não seja pessimista, não desanime. Lembre-se especialmente do poder, da força, da eficácia da oração. São Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, chegamos ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção deste programa foi apoiada em artigo veiculado no site www.antonioroberto.com.br e www.cristianismo-oração-blogspot.com.br. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência ao nosso programa. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para novamente apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto com a sua audiência. Te aquece o calor e você não vê, te queima o amor, mas você não crê. Mas se estás com Deus, se estás entregue, a vela se apaga, mas a chama segue. Felicidade começa com fé, depois que tudo acabou. Felicidade, o que Deus quiser, eu fecho os olhos e vou. Lá, 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 Hosana, lá, 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 Hosana, lá, 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 Hosana. Aonde é o céu? O céu onde fica? O céu é aqui, pra quem acredita. Clarei essa estrada com a luz do perdão, que Ele te espera do outro lado.
Que mágica é essa? Da dor, da alegria, do que te emociona, do que te arrepia. Se eu choro de amor, o amor anuncia